48 páginas vai ser para... Aí está, bom dia pessoal, quarta-feira, 4 de março, estava olhando a data e a temperatura, vou dizer para vocês, só para aqueles que dizem que eu minto, não perderem o argumento. Quarta-feira, 4 de março de 2026, agora são exatamente 9 horas da manhã. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde vou, e muito menos, deixa eu só analisar o Waze aqui, o que eu me alimento. O que ela tá mandando fazer aqui, tia? Tô pensando aqui na rota que ele tá mandando fazer. Ah, mas eu posso fazer o retorno lá. Eu já tô indo buscar a primeira viagem do dia ali na Cavalgada, sentido Zona Sul, daí o Waze tá mandando fazer uma volta e o estagiário Boca Aberta tá mandando fazer outra. Então, estão analisando e eu vou pelo Waze. Eu acho que o Waze tá mais... E a distância, e coincidentemente, das duas rotas é igual, 2,5 km. Primeira corridinha, 30 pilas tocou lá pro Loureiro da Silva, deve ser na Câmara, né? Loureiro da Silva 445, é a Câmara, ou a Receita, agora fica na dúvida. Receita, acho que é Receita Federal, Chocolatão. Não sei se a Alessandra vai lá para trabalhar ou para resolver sua vida com o Leão. Dito isso, quarta-feira então, de aço, de sol, temperatura, continua o verão. Até porque no calendário ainda é verão, né? Tá fazendo 24 graus, com previsão de 34 ao longo do dia. E patati patatá. Vamos lá então, mais um dia. Muito obrigado àqueles que assistiram o episódio com o Diego Noturno ontem. E eu curti pra caralho, só pra não passar batido. E deixa convites, por acaso tu não assistiu ainda, o do Diego Noturno, dá uma olhadinha na playlist podcast que tem na página inicial desse canal de merda no YouTube. E também de outros colegas que eu já postei, né? Com o Diego já foram 15 episódios postados. Tem mais uma meia dúzia já gravados. Cancelou? Ah, não. Só atualizou a rota aqui. Já tem uma meia dúzia gravados. E hoje, mais uma vez, eu vou gravar um episódio também ao longo desse dia de hoje. Hoje não vai ser antes do início, porque o meu convidado ele mora em Sapucaia do Sul, mas ele vem a Porto Alegre todo dia, meio-dia. Então a gente resolveu, não teria problema nenhum de gravar em Sapucaia, seria até interessante, inclusive, gravar em Sapucaia, mas daí a gente achou por mais inteligente para ambos, né, nos encontrarmos no meio da tarde aqui em Porto Alegre. Mas enfim, ao longo desse dia de hoje eu comento a respeito em relação a esta gravação. Dito isso, chegando aqui então na Cavalgada para pegar a Alessandra e levar lá para o Chocolatão ou para a Câmara dos Vereadores, agora fica na dúvida, 445 do Loureiro. Confesso para vocês que é um péssimo destino por horário, 9 horas da manhã, eu vou chegar lá 9h30 da manhã, não vai ter ninguém lá para me carregar, literalmente não vai ter ninguém, porque eu estava pensando agora de manhã sobre esta questão. Ir para o centro de Porto Alegre, eu vou falar de Porto Alegre porque é onde eu vivo, onde eu moro, onde eu trabalho. Ir pro centro de Porto Alegre entre 9 da manhã e meio-dia num dia útil é igual levar passageiro pra estádio de futebol. Tu vai levar lá. Só que tá todo mundo indo pra lá também. O pneu de novo, o sensor o sensor, acho que é o sensor o problema, sabe? Todo dia ele apita, eu vou lá, vejo, tá tudo certo, 0. E aí no outro dia ele apita de novo. Sensor do pneu, desde aquele dia eu lembro. Mas enfim, todo dia tu vai lá, tu leva o passageiro pro centro. E depois tu passa raiva, por quê? Tá todo mundo indo pro centro, né? Tá todo mundo indo pro centro. E ninguém sai de lá nesse horário. Mas o Daniel cabeça dura, a corrida tá bem paga. E daí eu não gosto de cancelar a primeira, é comfort. Eu tava justamente forçando a barra enquanto me preparava pra falar com vocês. Então vamos pro centro, passar raiva no centro já de partida, né? Já tô passando aqui o Zafra, no condomínio que tem logo em seguida depois do Zafra, só que a Alessandra podia ser esperta e ter atravessado a rua, né? Mas com certeza um Uber Comfort não ia ter essa perspicácia. Se fosse um X, com certeza já estava lá com o braço esticado na calçada me aguardando, né? Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés. Daniel Marcar, neste momento os servidores com tornozeleira eletrônica monitorados pela Justiça. O Zetel, a gente ainda não tem informação se foi preso ou não, né? Novamente, já tinha sido, inclusive, tentando embarcar para Dubai. Bom dia, amigo. A Uber só vai desembarcar. Só vai desembarcar? Aham.
Feito então. Tenha um bom dia, uma ótima semana. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Aí está, esse é o nosso chocolatão, Receita Federal, Loureiro da Silva 445. Só para não passar batido, 9h28 da manhã. Como é bom falar com pessoas inteligentes e esclarecidas, né? Como é bom, que satisfação que dá. Ó, 27 pila para Canoas, vamos dar, ó, merda. Agora é hora de ir para Canoas. Se tem um horário que é para ir para Canoas, é agora. Vamos pegar aqui na Fernandes Vieira, no meu número 181. Até vou mandar mensagem pro meu convidado, que estou indo para Canoas, caso ele queira antecipar na sua conversa. Seria interessante, né? Agora são 9h54. Vamos mandar mensagem pro meu bruxo lá. Pegar ali a Eugênia primeiro. Nem esquentei a cadeira, já vou buscar. Agora, é a Duda ou o Duda? Ali na Unirita de Canoas, para levar ali pro Maitá. Mas deixa eu contar para vocês, quase viramos estatística, não. Quase me envolvi num acidente por uma imprudência de um colega desses de moto, que vamos combinar, né? Os motoqueiros estão cada vez mais vida louca, tia. Eu sei que tem muitos que me acompanham aqui, param no trânsito aqui, me cumprimentam, colocam adesivo na caixa, colocam adesivo na capacete. Então, para vocês aí que me acompanham esse moto, cara, vocês são vida louca ao extremo, cara. Não tem mais momento, hora, dia, local, situação. É motoqueiro passando de todos os lados, cara. Que loucura. Eu vinha vindo agora firmezinho ali pela lateral da BR para acessar aqui o bairro de Niterói. E daí do nada, quando deu pisca justamente para dobrar nessa rua, cara, veio um motoqueiro assim, ó, passou por mim acho que uns 80 por hora pela direita. Assim, ó, mas assim, ó, foi por muito pouco. Ele puxou para um lado e eu puxei para o outro. E não aconteceu nada. Mas, cara, se der uma merda, ele teria morrido. Ele teria morrido. Nós teríamos talvez nos ferido, né? O carro, meus passageiros. Era um casal de velho que eu trouxe aqui pra uma oficina de Canoas. Agora o cara teria morrido, velho. Pela velocidade que ele tava, ele ia ser arremessado, ia se quebrar todo. Se liguem, gurizes. Se liguem. Como diz as placas, o teu corpo é o teu para-choque, o teu para-lamas. Será que ela é a Duda? Não tá preparada pra mim. Bom dia, Duda. Isso. Tudo bom, moça? Bom dia, tudo bem? Tá preparado pro carro todo empoderado. É aqui, né, senhora? Tá ótimo. Feito então. Tenha um bom dia, uma ótima semana, tudo de bom. Valeu, tchau, tchau. Foi literalmente um bate e volta, né? Tava aqui eu vim pra onde eu vim mesmo, pro Chocolatão. E daí fiz uma corridinha pra Independência, Canoas, o Maitá e Café. Esse foi o início de dia de hoje. Olha, vou dizer pra vocês, não foi ruim, tá? Não foi ruim, foi tudo conectado e foi só uma X, a que eu fui pra Independência. Todas as demais corridas foram Comfort, exatamente. Ah, não, a que eu vim de Canoas também foi X. Da Ritter pro Maitá, no caso. Enfim, gostei desse iniciozinho dessa quarta-feira de manhã no horário de limbo. Por horário de limbo tá sensacional, 11h02 da manhã. Foi falar com vocês no take anterior, tocou mais um, pensei, tá, não acredito que eu tô no túnel já às 11 horas da manhã. Aí tocou ali no IP, saí do CAF, tocou no IP pra trazer pro Medplex, e pensei, tá, no Medplex eu saio. Com o passageiro embarcado, inclusive.
Pra começar, pense no enrosco que tava ali. Você sabe, né? Mediplex Santana, Gomes Jardim 201 aqui no bairro Santana. Ah, que raiva que é aquilo ali, tia. Deveria ter gravado pra mostrar pra você. Mas na próxima vez que eu for ali, eu gravo com certeza. Aí saí dali com raiva. Dei, pá, vou aproveitar que tô no Pegasus, que tô perto do Pegasus. Vou até ali, já abasteço, né? 5,99 menos 10%, aquela coisa toda. Ah, tocou depois de 20 minutos. Liguei X agora, na verdade. Tava só no Comfort, agora eu liguei X justamente pra sair daqui, né? Pra me movimentar pra ir pra algum lugar que seja mais interessante que estar aqui, pelo jeito. E agora começou. Tá, essa aqui é boa, mas tem que buscar longe. Era pro Hospital da PUC, mas tem que buscar 6 minutos. Não gosto de buscar 6 minutos. Enfim, parou e eu... 22 pila pra Lomba do Pinheiro. Ah, vamos dar. Ah, o quilômetro tá terrível, na verdade. Não vou fazer. Ah, viu? Ó? Quando o cara pega um refúgio desses, no Tururu, é imediato. Pá, pá, pá. Eu não tinha analisado. Eu só pensei em sair daqui, mas tá dando 1,32 o km, 31 minutos para 22 pila, 17,6 km. Cancelei. Aceitei por engano, Larissa. Desculpa, não tem nada contra ti. Mas o estagiário tá me pagando muito mal. Se fosse um pouquinho melhor essa coisa, se fosse 30 pila para 17 km, eu ia feliz da vida, dando risada e cantando pneu. 22 pila para 17, nem pensar. Mas, meio-dia é melhor estar lá na Loma do que tá aqui. 676. Mínima 10, não, aqui não, queridinho. Que saudades que me deu disso agora. Mínima 10, aqui não. Podemos voltar com isso, né? Que agora tem demanda, agora tem corrida da com pau, no X. O Comfort ele faz disso, de vez em quando para de tocar como se não houvesse amanhã, 11h34. Atrás dessa caminhoneta aqui, tá bom? Feito, moça. Uma boa tarde pra ti. Uma ótima semana. Agora vamos pro Clínicas. Pegar a Silvia. Meio-dia 18, não para. Aqui no bairro Petrópolis. Estou aqui na Palmeira. Bem no final da Palmeira. Bem atrás do que um dia não. Bem atrás do Grêmio Náutico União. Já vou buscar a Silvia na Soledade para levar para o Hospital de Clínicas. Eu queria, nesse deslocamento de 3 minutos, falar uma coisinha com vocês. O ideal seria eu falar parado, mas eu acho que eu gosto de falar assim quando eu tô inflado, eu tô com adrenalina para falar a respeito de algum assunto. Então eu queria deixar a dica aí para 3 perfis do Instagram, por acaso tu não me segue ainda. Não segue ainda. O primeiro é o meu, @diário de um Uber oficial. Tá, esse take não é para fazer propaganda de ninguém, tá? Eu vou citar 2 colegas agora e já vou chamar para vocês seguirem eles, porque eu acho, pelo menos, importante para quem tá na pista, acompanhar quem tá fazendo o serviço de verdade, tá? O outro é o Noturno, inclusive o Diego foi o último podcast, o último episódio que foi ao ar, o Noturno, né? O Diego Vargas. E o terceiro, e não menos importante, o Cris Franco, o motorista na prática. E muitos de vocês devem conhecer, que só já devem inclusive segui-lo. O Cristiano é um dos caras que eu conheço desde sempre aqui na pista e tal. E desde sempre ele também tem conteúdo na internet. E fala bem, tem um vozeirão, já foi radialista, se eu não me engano. E outro dia vai estar aqui no podcast também, já deixo um spoiler para vocês. Mas o que aconteceu? O Noturno, ele gravou um stories essa semana, dando uma chinelada, literalmente, num passageiro que deixou ele esperando. A famosa maçaneta com o dedo no olho e girateta, que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. O Diego fez assim, ó. Ele fez aquilo que todo motorista de aplicativo, tenho certeza que tem vontade de fazer, e que eu já tive a oportunidade de fazer algumas vezes, e eu tenho certeza que se tu não fez, tu tem vontade de fazer também. Deixa eu só encostar aqui para finalizar essa fala, que eu tô quase chegando aqui pegar a Silvia. E o Cristiano, ele reagiu a esse story do Diego e tal, trazendo outras situações, então chamando a atenção dessa putaria que é a relação
passageiro versus motorista de aplicativo, que hoje em dia parece que colocaram cada um de um lado do ringue, né? Um querendo brigar contra o outro. Eu faço parte desse processo de raiva que foi criada, porque eu trago aqui de alguma maneira essa insatisfação que eu tenho com passageiros que me deixam esperando, por favor, né? Por exemplo, né? Assim como tem também muitos motoristas que tratam mal o passageiro, e tem passageiro que trata mal, enfim, e é uma briga que não vai levar a lugar nenhum, porque eu dependo desse serviço, o passageiro depende do motorista de aplicativo, e o aplicativo, o que ele está fazendo nessa história toda? Ele está lavando as mãos, ele não se envolve, ele só deixa a putaria acontecer, a palhaçada acontecer. O Cris fez um Reels lá de desabafo, que eu, aqui ó, parabéns Cris, motorista na prática, tá? Então eu só queria trazer isso aí que tá aqui, tá fervilhando na minha cabeça, eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que todos deveriam ver o desabafo do Diego primeiramente, só que foi stories, eu não sei se ele viu, se ele chegou a transformar em Reels para ficar eternizado lá. E depois o desabafo do Cris, né, falando a respeito, reagindo à situação e tal. Eu acho que todos deveriam acompanhar isso aí e ver. Então se vocês não seguem eles ainda, dê uma olhadinha lá. E o meu também, tá? O meu Diário de Uber oficial. Eu coloquei no meu stories hoje, inclusive, o link do Reels do Cristiano. Então fica a dica, me segue lá e dá uma olhadinha. Bom dia, Silvia! Isso. Tudo bom? Vamos dar ali. 12h20. Tudo bom, guri? Boa tarde, senhora. Esse enfeitado todo sou eu mesmo. Mais bonito. Aqui diz a agência matriz, mas ali no Rossi Business, né? É. Naquele prédio da Rossi ali na Ipiranga, né? Eu costumo ir por baixo. Sim. Mas tu vai por onde tu quer ir. Não, tranquilo. A senhora achou que não fosse eu, então? Eu olhei de lado, o carro tudo enfeitado, não é eu. Vamos botar o cinto mesmo. Tu tá pensando que tá o quê? De bicicleta? Tá rindo do quê, Maria? Essa aqui vai ser ali na reciclagem, não sei se a senhora conhece, aqui embaixo tem uma reciclagem. O meu guri que às vezes fala, tem que largar as coisas lá na reciclagem. É aqui embaixo à direita, bem, acho que é Vila Pinto, Vila Fátima, eu não sei exatamente onde começa uma, onde termina a outra. Também não sei, porque lá por baixo eu sei que eu passo pelo posto Mato Sampaio. Sim, lá pelo outro lado. Pelo outro lado. Mas por aqui é difícil, só quando vem de Uber mesmo, pra passar, mas daí ele desce a Panamá ali. Também dá pra ser, só que ali é apertadinho. Se bem que aqui também é apertadinho, mas ali tem muito mais pedestres, crianças, cachorro, a reciclagem aqui, ó. Ali é mais, às vezes tu tranca, principalmente naquela altura da escola ali, dependendo do horário, ali fica tudo trancado. E agora a gente pegou a van escolar. Isso é verdade. E ali já tá o Renner, ó. Você acha que o Renner, a senhora sabe onde é, né? Renner sim. Assim é. Do lado, junto, né? No mesmo terreno, praticamente. E a culpa dessas casas mal. Isso aí é do PT, né? Lembra a primeira ganha do PT? Não. Que ele liberou as casinhas tudo, porque aqui era pra ser uma avenida. Não sei. Depois não saiu mais a avenida. Só tá falando do primeiro do PT, devia ser 80 e poucos. Acho que eu não lembro disso. Eu era muito jovem. Eu não lembro mesmo. Pois mas eu já tenho 70, né? Não, mas eu não lembro mesmo. Eu acho que na verdade, nos anos 80 eu morava em Santa Maria, não morava aqui em Porto Alegre. Isso era pra ser nos anos 80, 82. Isso era pra ser uma avenida, por isso que tem lá a Avenida da Renner. Sim, é Porto Vila Nova. Essa aqui, né? Essa aqui, Só que daí, liberaram essas casinhas, tudo na beira da estrada, né? Sim. E quem é que tira agora? Agora não tira mais. Agora não tira mais. Não existe tirar isso aqui. Não tem. E aqui a gente já sai no Renner e depois já estamos quase chegando, inclusive. Bem pertinho. Bem pertinho. E a rua até é melhor do que essa daqui. Essa daqui. E os carros ainda ficam no acostamento? Sim, é um caos ali, ó. Tu tem que ir desviando e tal. Ela é mais curta, mas tem essa questão de tu ficar trancado, ficar trancado. Quem é que tu vai? Bater primeiro. Exatamente. Essa é a avenida que a senhora tá falando. A avenida que era porque
continuação. Aí liberou provisoriamente as casinhas, que ele estava sem dinheiro, fez essa parte e aí ficou. A Deus dará. E agora não tira mais. Não, agora não tira mais. Não tira mais. Só uma Copa do Mundo. É, próxima Copa. Só na próxima Copa do Mundo. E não para, não para, não para. Graças a Deus. 2h04 da tarde. Bah, que início de trabalho hoje sensacional, sabe, pessoal? Que início de dia sensacional. Fazia tempo que eu não trabalhava 9 da manhã em Porto Alegre. Semana passada, quando eu fiz o podcast com o Noturno, né, ali foi uma coisa que, né, tu não pode contar. Tipo, saí pra Eldorado, de Eldorado pra Nova Santa Rita, e quando eu vi, tava lá no Novo Hamburgo, assim, pá! É diferente. Eu saí no mesmo horário, mais ou menos umas 9 horas da manhã. E hoje, eu saí e vim direto pro centro de Porto Alegre, com tudo que eu não precisava, né? Mas como eu não gosto de recusar primeiro, já expliquei isso, eu fui e a coisa tava bem paga. E não parou! Até agora, tia. Já combinei com o meu convidado de hoje, que eu vou gravar o podcast agora lá na Ipatur. E coincidentemente ou não, eu não precisei direcionar. Tu vê, até isso o estagiário tá de olho, né? Ele mandou a corrida aqui da Bom Jesus, na última viagem, não sei se vocês perceberam, eu peguei as duas senhoras ali no meio da vila para trazer aqui pro prédio comercial do Rossi. E quando cheguei ali, liberei o aplicativo, vamos ver, pensei o que eu faço agora, né? Se eu ia vazio ou não pra Ipatur. Daí tocou uma corridinha pegada do meio da vila, que eu tô indo buscar o Luiz, pra levar lá pra Zenha, que daí vai me deixar pifado, né? Lá na Ipatur e tal. Daí depois já vou almoçar e gravar o episódio com um colega. E dá-lhe no meio, né? Dá-lhe no meio. Segue o jogo então, bora lá. Já vamos buscar, sabe onde, pessoal? Primeiramente 4 horas da tarde, aqui no bairro Praia de Belas, saindo aqui da República, bem em frente ao Colégio Pão dos Pobres, onde eu parei para me organizar, para retomar a vida depois de mais uma gravação. Muito legal mesmo, espero que vocês gostem. Mariston Fernandes, inscrito, que me acompanha há muito tempo aqui, motorista de aplicativo, e enfim, foi muito legal a gravação com ele, trocamos uma ideia, do jeito que tem que ser, sem pauta, sem vergonha. Deparei ali do lado do Pão dos Pobres, então, pra me organizar. Isso tocou, sabe aonde? Olha só, velho, olha só, velho. Olha só, velho. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Não era com o objetivo de mostrar essa véia seminua, esse take, mas sim pra dizer que estou indo buscar na Receita Federal, também conhecida por Chocolatão, a primeira corrida dessa segunda perna do dia, digamos assim, né? E por que eu estou salientando isso? Aqueles mais atentos nesse vídeo vão lembrar que a minha primeira corrida do dia eu trouxe justamente pro Chocolatão, ali na Receita Federal. Então nada mais justo de que recomeçar essa perna justamente no Chocolatão. E sabe o que isso significa? Absolutamente nada. Take chama corrida. Take chama corrida. Só para não ligar o X, resolvi ligar a câmera e falar um pouquinho com vocês. Estou aqui na Praça da Pátria, no meio do bairro da Bela Vista. Parou de tocar, mas eu acho que é aquele momento que o estagiário está me testando, tá? Sempre chega um horário por aí, entre 5 e 5 e meia, que eu tô na Bela Vista. Quando eu consigo chegar, é verdade, né? Que do nada ele para de tocar. Do nada ele para de tocar. Não tem explicação nenhuma para ele parar de tocar. E ele para de tocar. Assim como que vai a merda. Daí tu tem duas opções, ou ligar a câmera ou ligar o X. E pelo jeito não funcionou ligar a câmera. 4h57 da tarde. Bateu. Bateu! Não sei exatamente a circunstância, mas o Rogério do UB pediu para eu falar no canal. Bateu um quid dele num bus, bem na entrada da PUC, na frente do museu da PUC. Para trás do Protásio 1320, lá buscar lá na CE.
Que canseira, tio. Vai, ô merda! Ah. Tá, te busquei, como diria o Rogério. O que aconteceu, Rogério? Me explica aí! Aqui bem na frente do Museu da PUC, agora são 20 para 7 da noite. Provavelmente vai passar por essa confusão se tu vier pra essa região. Não aceitei, cara. Era pra ter aceitado, na minha cabeça eu ia aceitar a corrida. Pegar nas coisas aí pra Protásio. Tocou 31. José Juliano. É lá na puta que pariu, mas tá dando 22 minutos pra 32, vamos dar. Enfim, o cara não tá sem um minuto de sossego. Um abraço pro Josnel do Rogério do Uber, que bateu o quid dele na traseira do bus. Me diz aí um assunto que eu acho que talvez eu nunca tenha levantado assim com... o calor não passa. Não comentei hoje, mas hoje fez um calor assim, ó. Borges 1042, agora tu veio, merda. É isso que eu queria, ir pro centro agora. Tururu, mas será que vou pegar? Essa hora, peguei, ó. Não tem mais ninguém aqui na região. Américo Vespucci, mas tá longe pra buscar, hein, tio. Olha, buscar o Augusto na Américo Vespucci. Me diz aí, tu costuma esperar passageiro entrar em casa de noite? Homem ou mulher, qualquer coisa parecida? Eu sempre, quando vou levar numa rua que nem essa aqui, eu tô na rua... Essa aqui é Pedras Altas, eu trouxe aqui pra Rua Santiago, no bairro Passo da Areia. Uma rua escura ao extremo. Uma menina, não tem 20 anos de idade. Eu acho que jogadora de vôlei, ou handball, qualquer coisa parecida. Porque ela tava com um shortinho, com uma camiseta de jogo, assim, não entendi muito bem. E joelheira, por isso que eu acho que é vôlei e tal. E daí eu trouxe ela pro fundo de uma escola. E daí, tudo escuro. E a porta fechada, não tinha ninguém pra receber. Daí eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando e... Não vou deixar. E a moça não sabia, disse que é a primeira vez que tava vindo, não tinha nem certeza se estava no lugar correto. Pelo mapa e pelo GPS eu vim certinho e tal. E daí eu esperei quase 5 minutos. Quase 5 minutos. E daí apareceu alguém ali que recebeu ela e tal. Ela entrou, me agradeceu. Mas me diz aí, tu costuma esperar passageiro, principalmente as mulheres, né? Mas eu já esperei velho entrar, já esperei homem entrar, já esperei família com criança entrar em casa, principalmente em ruas escuras, bairros pouco movimentados, né? Questão de segurança, né? Tipo, essa é uma opinião minha, não me custa. Eu não ficaria tranquilo se eu saísse dali, por exemplo, agora, né? Para me posicionar em outro lugar, enfim. E agora... No fim, nem tocou a corrida até que eu comecei a falar com vocês. Não tinha tocado nada, na verdade. Até comecei a falar com vocês e daí sim, agora é um movimento, porque agora é um motivo para eu sair. Mas muitas vezes eu chego num Petrópolis, por exemplo, e já tá com uma corrida em espera, ou já toca na sequência, tu finaliza e já vem a corrida para tu fazer e tal. E às vezes eu paro, né? Que normalmente é rápido, né? Coisa de 30 segundos no máximo, o tempo do pessoal pegar a chave, abrir as tags da vida, os porteiros abrir e tal, ou a pessoa que tá recebendo, tá esperando o host, né, a receber a pessoa. Eu tô perdido aqui agora, tio. Tô enxergando nada na frente, tem que desligar essa luz aí, que eu não perco completamente a visão da frente do carro. Me diz aí, deixa no comentário, só pra eu saber, tu tem por hábito aguardar o passageiro entrar, né, dentro de casa, da noite principalmente, ou mesmo de dia, quando tu achar que a região não é segura? Feito, missão cumprida de pai e de motorista aplicativo hoje. Acabei de deixar o Rafa em casa após o primeiro dia efetivo de aulas na administração na URGS. Ele não teve aula na segunda e na terça. URGS é assim, né? Os professores sempre estão arranjando uma função mais importante para não ir para a faculdade. Mas enfim, hoje o Rafa estreou com cálculo. Eu desejei boa sorte para ele. Quem não sofreu com cálculo na faculdade aí? Eu sofri e muito, né? Só o cálculo 1 eu fiz 3 vezes. Enfim, dito isto, 10h05 da noite, missão cumprida com sucesso, com êxito. Minha tinha batida desde as 8h30 da noite, o resto foi tudo lucro, graças a Deus. E agora de noite chovendo, inclusive. Chuva fraca, é verdade, nada demais, mas por causa
do calorão do dia, né? Resumindo o dia de hoje, eu gostei do dia de hoje. Já falei mais cedo, eu me surpreendi com o início. Achava que ia ficar rateando, passando raiva no centro. E não, foi assim, on fire, praticamente o dia inteiro, com alguns períodozinhos ali de parada e tal, mas nada de extraordinário. E o resultado veio, né? O resultado veio. Eu depois de todo esse tempo que eu tô na pista, eu tenho certeza que a melhor situação desses aplicativos... Acabou a bateria acabou a bateria da minha lanterna. Significa que tem que carregar ela. Então já vamos finalizar rápido. Chega de divagação. A melhor situação que tem é a falta de ócio, né? Principalmente para ansiosos como eu. Por isso que eu não consigo me imaginar, por exemplo, trabalhando na noite. O tempo de espera, o tempo de espera entre uma corrida e outra me mata a minha cabeça, né? Em dias como hoje, que a corrida sempre vem uma em cima da outra, mesmo que o preço esteja aqueles deboches, aqueles desaforos, isso não mudou em nada, tá? Só para não passar batido, isso não mudou em nada, continua desaforo em cima de desaforo. Mas quando as corridas estão perto, são conectadas e te levam para um lugar movimentado, tu vai somando e o resultado vem. E eu acho que esse é um diferencial. Muitos me perguntam, não sei o que, eu não consigo mais com esse desaforo, minha taxa só cai. Às vezes, de vez em quando, tem que baixar a calça. Não tem jeito, é a realidade. O jogo é esse. Tô defendendo? Não, claro que não. Pra quem me conhece sabe que meu maior ranço com os aplicativos é justamente a falta de critério, não, né? Porque eles têm o critério deles. Falta de esclarecimento das regras e de definir exatamente quando que é a bandeira 1, quando que é a bandeira 2, quando que é a bandeira 13 e quando que é a bandeira 4. Os taxistas são assim, né? Por que aqui não tem uma definição? Período tal vai ter o preço tal, período tal vai ter o preço tal, região tal vai ter um preço tal. Daí o cara sabe, trabalha na tranqueira, se quiser, porque tem um preço melhor, vai para a periferia se quiser, porque não tem trânsito, entende? Mas não existe isso. Um dia tu tá lá no meio do moinho de vento recebendo desaforo, e tu não consegue fazer porra nenhuma. De repente tu tá lá em Viamão, lá na puta que pariu, longe pra caramba, e aí tu pega uma corridinha satisfatória. Tu nunca sabe qual é a regra do jogo. Dá pra entender, dá pra ter uma noção, mas definido não tem, né? Eu já misturei um monte de assunto, né? Porque antes que comecei a dizer que eu sou dedo nervoso, que já falaram outro dia, que eu faço coisas, que eu faço desaforo, não. Eu faço isso se for interessante para mim, para dentro da minha rotina, do meu desempenho. Tá, chega. Muito obrigado para quem chegou comigo. Amanhã não vai ter vlog, amanhã tem um episódio com o Kleber, trimotorista, que já sigam ele no YouTube e no Instagram. O Kleber tem canal no YouTube e para quem gosta de live, ele faz live todo dia que ele trabalha de noite. Ele filma todo o trabalho dele, mostrando pra rua a imagem da cidade, com passageiro, sem passageiro, não querem saber. É bem legal pra quem gosta de acompanhar a rua e tal, e ver como é que é, pra onde vai, pra onde vem e tal. E o Kleber, ele tá desde o primeiro dia da Uber em Porto Alegre, e foi bem legal a nossa conversa, nosso papo, nossa resenha. E amanhã às 19 horas, então o episódio dele vai ao ar. Então por isso não vai ter vlog, né? Voltamos na sexta-feira, normalmente, como vocês já estão acostumados. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não for, ou faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.